Estenda suas mãos para cá, vamos orar pelo diácono Vanderlei. Querido Deus e Pai, uma vez mais, eis aqui o seu filho, que Senhor, que tem disponibilizado do seu tempo, do seu coração, Senhor, do seu empenho, assim, Senhor, como todas as pessoas que têm ministrado aqui, para que a palavra seja exposta de forma sadia, de forma que nós possamos, Senhor, sair daqui transformados pela mesma. Em nome de Jesus, eu lhe imploro, Senhor, que uma vez mais o Senhor possa cuidar dele, da vida dele. Desde já eu te peço pela cura, Senhor, do Pietro, que não está bem. Em nome de Jesus, que ele seja curado, que ele seja liberto de todo mal. Em nome de Jesus, Pai. E que o Vanderlei possa ser, mais uma vez, ser instrumento em tuas mãos, para que nós possamos ouvir o teu querer, a tua palavra, de acordo com as tuas vontades e não a nossa. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. E você aplauda o Senhor pela vida dele, mais uma vez, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa semana, aliás, esse final de semana pra gente foi bem difícil, porque o meu filho pegou, eu creio que seja uma virose, e a gente passou aí o final de semana em hospitais. Não é fácil, né? Não é fácil. Amém? Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 7. Aleluia. Aquilo que o Senhor colocar no nosso coração, estaremos transmitindo para cada um de vocês. Tenho certeza que Deus vai falar com cada um de vocês nessa noite. Aleluia. Livro do Êxodo 33, versículo 7. Peguei uma versão meio atual, talvez vai estar bem diferente da sua versão aí, mas o sentido do que está escrito é a mesma coisa. Aleluia. 33, 7 está escrito dessa maneira, nessa versão que eu vou ler para vocês. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele o chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada das suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo ouvia a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Amém? Glória a Deus. Sabe, meus irmãos, agora que, demorou um pouquinho, mas eu sou pai, aleluia por isso, graças a Deus. Eu sou pai, e eu tenho o meu filhinho lá que está crescendo. Hoje ele tem 2 aninhos. Desde o momento do nascimento dele até agora, com 2 aninhos, o meu dever é dar tudo a ele, é cuidar dele. E de agora em diante, eu vou continuar cuidando dele. Mas a gente já está colocando algumas regras. Quando a gente dá alguma coisa para ele, tipo uma bala ou um chocolate, vamos dizer assim, e se ele descascar aquilo e jogar no chão, a gente briga com ele falando: olha, você tem que pegar o papel da bala e você tem que jogar aonde? Ele fala assim: no lixo. A gente fala assim: então tem que levar no lixo. E ele vai lá e coloca no lixo. Isso são regras. A gente está ensinando ele a um caráter, a colocar no caráter dele, que ele precisa ter regras, que ele tem que crescer assim. Vai chegar um momento, meus irmãos, que ele vai ter que nos mostrar algo a mais. Ele vai ter que mostrar para a gente o que nós ensinamos. Isso nós estamos cobrando dele desde já.
E você que é pai, você que é mãe, eu acho que você também está fazendo isso com seus filhos. Vai chegar um momento que ele vai ter que nos dar as respostas daquilo que nós o ensinamos. E para com Deus também é a mesma coisa. Quando nós aceitamos a Jesus, a Bíblia diz que nós estamos no leitinho, mas chega um momento que virá um alimento mais sólido. Porque no começo da nossa caminhada com Cristo, Deus faz tudo aquilo que nós precisamos, porque somos bebês na fé, somos criança. Então Deus nos cuida. Tudo aquilo que pedimos, o Senhor vem nos dar, porque nós estamos em possibilidade de ter ainda, de poder buscar aquilo. Mas chega um momento que Deus olha para nós e Ele fala: agora meu filho, você já está aprendendo alguma coisa, então eu vou colocar algumas regras. Então quando você jogar o lixo no chão, eu vou cobrar de você. Você vai ter que pegar o lixo e levar e jogar no lixeiro. São regras. Deus começa a cobrar de nós isso. Mas chega um momento que Deus espera muito mais de nós. Vai chegar um momento, meus irmãos, que nós não vamos ter mais o leitinho, como o apóstolo Paulo disse, mas sim nós vamos ter que se alimentar de um alimento mais duro, mais sólido. E tem muitas pessoas que acham que Deus tem que responder as suas orações como respondia antes, quando ele se dobrava no chão, em joelho, quando era bebezinho na fé, e Deus fazia tudo aquilo que ele pedia. Só que já não é mais dessa maneira, porque Deus, Ele quer ver o nosso esforço, Deus quer ver a nossa luta, Deus quer ver as nossas respostas. E eu gosto muito de um pastor que tem aqui em Itajaí, que ele fala que Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Nós temos que dar resposta a Ele, com as nossas atitudes. E esse texto que nós lemos, meus irmãos, mostra um homem chamado Moisés, que ele estava na incumbência de cuidar de uma população gigantesca. A Bíblia chega a dizer que tinha milhões de pessoas que tinham saído do Egito junto com esse homem. Mas o que esse homem fazia para aguentar a pressão de cuidar de milhões de pessoas? A Bíblia diz que ele acostumava sair fora do arraial e erguer uma tenda, e ali ele se encontrava com Deus. Eu quero dizer para vocês, Moisés acostumava. O que eu quero dizer para vocês com essa palavra acostumava? Porque Moisés saía fora da congregação, fora do arraial dos hebreus, para buscar a Deus, para orar a Deus. Então ele tinha um costume de todos os dias sair fora daquele povo, do meio de todo aquele povo, para buscar a Deus. E isso tem que ser a nossa vida também. Nós temos que acostumar, ter um costume de buscar a Deus. É um costume. Eu quero dar exemplos fáceis, básicos para vocês aqui nessa noite. Ninguém sai de casa sem pentear o cabelo. Alguém sai de casa sem pentear o cabelo? Então quando você vai tomar um banho, pega o seu pente e penteia o seu cabelo. Isso é um costume. Você se acostumou a fazer isso. Então você não vai sair para fora da sua casa ou ir ao mercado com o cabelo tudo arrepiado. Você não vai fazer isso. Mas você criou um costume. Alguém sai de casa sem escovar os dentes? Ninguém sai de casa sem escovar os dentes. Então você criou um costume de escovar os dentes. A oração, meus irmãos, é a mesma coisa. Você tem que criar um costume de fazer isso diariamente, todos os dias. Você tem que determinar um tempo de você se entregar a Deus. Isso é costume.
Você pode começar fazendo 5 minutinhos, depois 10 minutos, mas você vai impondo regras para ser feito. Moisés fazia isso todos os dias. Todos os dias. Ele tinha esse costume de buscar a Deus. E nós temos que colocar na nossa vida, no nosso dia, na nossa vida diária, esse costume de buscar ao Senhor em oração todos os dias. A luta onde nós estamos ao meio é uma luta tão travada que, se nós não nos prepararmos em oração, vai acontecer o que o pastor disse com esse amigo dele: ele vai sair do santo do santo, não vai aguentar a pressão. Mas Moisés também fazia algo diferente. A Bíblia diz que era ele que erguia a tenda. Você já imaginou uma população de milhões de pessoas? Então a cidade não era pequena, o arraial não era pequeno, mas Moisés pegava a tenda. Vamos supor aqui que fosse ali aquelas tendezinhas que eles usam para acampamento, né? Ele colocava nas costas e saía fora da tenda. Ele chegava lá e armava a tenda. Então significa o quê? Que era ele que armava a sua tenda. Porque a oração, meus irmãos, não é uma oração terceirizada. A oração tem que ser nós que fazemos. Somos nós que temos que erguer a nossa tenda. Somos nós que temos que buscar a Deus. Aleluia. Muitas das vezes terceirizamos isso. Muitas vezes corremos atrás de homens e mulheres que oram e pedimos a ela: olha, ora por mim. Quer vencer as suas batalhas? Entre nessa guerra com as armas. Entre em oração. A oração foi deixada por Deus para nos fortalecer. É através da oração que nós saímos forte para enfrentar o nosso inimigo. Se nós não orarmos, Satanás bate o pé e nós corremos. É só através da oração que nos sentimos fortes. Se nós lemos no Velho Testamento, nem vou falar do Novo, mas vou falar do Velho Testamento, todos aqueles homens, eles oravam fervorosamente. Eles oravam. A Bíblia diz que Elias orou fervorosamente para que a chuva viesse sobre a nação naqueles dias. A Bíblia diz que Josué orou e o sol parou. Aleluia. A Bíblia diz que Moisés orava e quando ele não aguentava mais ficar com os braços erguidos, vinha 2 homens e erguia o braço dele e ele continuava clamando e Israel vencia a guerra. Através da oração. E tem algo que o crente não gosta de fazer: é orar. Os crentes não gostam de orar. É difícil orar, meus irmãos? É muito difícil. Sabe por que oração é difícil? Por que é difícil nós se colocarmos de joelho e orar? Porque essa carne, ela não quer que nós oramos. Essa carne aqui, ó. Isso aqui, ó. É contra a oração. Deixa eu falar algo para vocês. Quando nós fazemos aquele prato imenso de arroz e feijão, nós estamos alimentando essa carne aqui, ó. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que jejuar, porque nós temos que massacrar essa carne. Mas quando nós oramos, nós estamos alimentando o nosso espírito. É o nosso espírito que nós estamos alimentando. Então quando nós almoçamos, nós alimentamos essa carne e deixamos ela forte. E como ela quer ser mais forte que o nosso espírito, então ela quer que nós não oramos. Ela vai lutar contra.
E muitas vezes nós colocamos de joelho, dá dor nas costas, dá dor no joelho, dá dor olha, parece que o Davi disse um dia, parece que um rolo compressor passou por cima da gente, aquilo dói tudo, parece que nós temos 50, 60 anos. Mas não é, é que essa carne não quer que nós oremos. Aleluia. Então nós temos que fazer igual Moisés. Primeiro, ter um hábito de orar. Ter um hábito. Segundo, nós temos que erguer a nossa própria tenda. Somos nós que temos que fazer. Não temos que terceirizar. Somos nós que temos que fazer. Aleluia. Terceiro lugar, meus irmãos. A Bíblia diz que Moisés erguia uma tenda. Naquela época, meus irmãos, existia a tenda da congregação, ali onde ficava a arca da aliança. Mas não era essa tenda que Moisés erguia, era uma tenda separada. E a Bíblia diz que Jesus disse que nós temos que entrar no nosso quartinho, fechar a porta, e ali nós temos uma intimidade com Deus. O que quer dizer que nós temos que ter a nossa própria intimidade. Somos nós que temos. Saímos do meio. Moisés saía do meio da congregação, e lá ele ia no lugar onde só ficava ele e Deus. Sabe, meus irmãos, tem pessoas que vêm à igreja e somente na igreja ele ora. Ainda quando o pregador ou o pastor aqui na frente chama para orar. Isso não é um hábito. A oração tem que ser diário. Nós temos que ter a nossa própria intimidade com Deus. Nós temos que colocar na presença de Deus todos os dias, mas não é dentro da igreja, é na nossa casa. Nós temos o nosso próprio lugar de oração, o nosso próprio cantinho de oração, a nossa própria intimidade de oração. Aleluia. Todos os homens do Velho Testamento e os do Novo Testamento também tinham seu lugar próprio de oração. Eles se afastavam, como Moisés está nos ensinando. Ele saía do meio daquela congregação e ia a um lugar específico de oração. Sabe por que nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a porta e, se possível, por dentro bater a chave? Porque o inimigo, que também não quer que nós oramos, ele vai mandar lá alguém bater na sua porta, o seu filho vai lá bater na sua porta, a sua esposa vai lá bater na sua porta, ou o seu esposo, para impedir a guerra por meio de oração. Satanás também não quer que você ore. Satanás quer que nós continuemos sendo escravo dele, mesmo sendo filho de Deus, mesmo nós aceitando a Jesus. Satanás continua querendo nos escravizar. Satanás continua prendendo o nosso jeito de agir, os nossos caminhos, fechando as portas. Porque Satanás sabe, meus irmãos, que quando o Filho de Deus, que somos nós, souber o que somos em Deus, ele vai ter que fugir. Aleluia. Ele vai ter que fugir. Se chegar um pastor aqui na frente e o cara é bom na palavra, e o cara chega aqui e traz uma mensagem para nós que, olha, chega a correr lágrimas nos nossos olhos, porque ele é bom na palavra, o cara é bom de oratória, mas se ele não for de oração, aleluia, ele só vai conseguir incentivar a nossa alma, as nossas emoções. Você entende isso? E isso tem muitos caras por aí que é bom nisso. Não ora, não tem parte com Deus, mas o cara é bom de transmitir uma mensagem. Satanás não tem medo desse tipo de pessoas, não tem medo. Mas Satanás tem medo daquela, sabe, aquela senhorinha que fica no canto lá, que só tem dois dentes na boca, vamos dizer assim, né? Aquela que passa a noite inteira de oração. Se Satanás olhar para ela, ó, ele faz que nem um cachorro vira-lata, coloca o rabinho entre as pernas e, pelo perdão da palavra,
e foge. O inimigo tem medo de quem ora, não tem medo de pessoas que falam bonito, que falam o português correto, que é bom em dicção, oratória, que traz mensagem, que conhece a Bíblia ponta a ponta. Satanás também conhece a Bíblia. Não adianta eu chegar aqui na frente e transmitir para vocês todos os versículos de cabeça, gravado aqui na mente, mas se eu não for um homem de oração, nada acontece. Eu só vou conseguir tocar na sua alma. Eu vou conseguir trazer para vocês emoções, e você vai sair daqui, nossa, que mensagem que aquele irmão pregou. Mas isso só vai ser para a sua alma. Aleluia. Então por isso que nós temos que orarmos. O nosso tempo de agora, o nosso tempo, na nossa época agora, 2016, os crentes não querem mais orar. Porque o mundo lá fora está investindo, e está investindo pesado em diversões, entretenimento, para tirar o crente da presença de Deus. E é muito mais fácil você passar horas e horas vendo uma televisão, mexendo num computador, mexendo num celular, do que você passar horas lendo a Bíblia, orando, adorando a Deus. É muito mais prático. É muito mais prático nós ligarmos o nosso computador e assistir uma mensagem. É muito mais prático que pegar e, em vez de ouvir uma mensagem, você pegar e passar todo esse tempo em oração. Aleluia. Então nós temos que tomar esses exemplos desses homens que venceram através da oração, e nós temos que trazer para a nossa própria vida isso. Trazer para a nossa própria vida. Eu tomei uma atitude esses dias atrás de levantar na madrugada e buscar ao Senhor. Apanhei um monte, meus irmãos. Se levantou o inferno inteiro contra a minha vida. Se levantou contra a minha vida. Mas eu tenho certeza que esse inferno que se levantou, ele vai cair por terra, porque eu não vou desistir de orar. Ele pode se levantar, causar toda uma tempestade, como está acontecendo no momento na minha vida, mas em breve vai cair por terra, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, nós temos que tomar essa posição com Deus. Essa posição com Deus. O que é a oração, meus irmãos? Oração é conversar com Deus. Não é fazer aquilo como nós aprendemos. Eu aprendi assim também, né? Chegar na presença de Deus e começar aleluia, como se... Não, meus irmãos, é conversar com Deus. Falar como Deus falava com Moisés, face a face. Eu tenho certeza que Moisés não ficava lá, aleluia Senhor, ai como o Senhor é benigno, o Senhor é maravilhoso. Não, Moisés conversava com Deus, e Deus transmitia para ele as informações, e ele transmitia para as pessoas as informações. Conversava com Deus. A Bíblia diz que Deus conversava com Moisés como se conversa com um amigo. E como se conversa com um amigo? Normal. Você conta os seus problemas, e alguns amigos até falam, olha, isso é difícil. Outros falam, não, você vai vencer. Mas com Deus, eu tenho certeza que Ele vai dizer para você, você vai vencer. Ele vai vencer. Conversar com Deus, balanga beijo. Em vez de nós ficarmos conversando, jogando conversa fora, fofocando, conversa com Deus. Em vez de conversar com uma pessoa, ou até um vizinho que nós nem nos conhecemos, nem é crente, nem é do nosso meio, e nós vamos contar a nossa vida a ele, o que está acontecendo, esqueça isso, conte para Deus. Fale para Ele. Chega para Ele e fala, olha Senhor, está acontecendo isso aconteceu hoje lá no meu trabalho, na minha casa, com a minha esposa, com o meu filho, com a minha família. Mas fale para Ele a real do que está acontecendo. Não inventa, não queira fazer oração bonita, mas faça a oração simples. Deus se agrada da humildade.
E muitas vezes o nosso ego quer transmitir algo para Deus lindo, fazer uma oração bonita, com palavras bonitas, encaixando as frases. Não há necessidade. Não há necessidade. Deus se agrada do simples, do humilde. A Bíblia diz que Ele rejeita os soberbos. Aleluia. Mas nós temos que dedicar nisso. Se dedicar. Na oração do Pai Nosso, lá no final da oração, a Bíblia diz para que Deus nos livre do mal. No original não é mal, é para nos livrar do maligno. Quem é o maligno? Para nos livrar de Satanás. Nós temos que fazer toda a oração para que Deus nos livre de Satanás, dos demônios, é do maligno, para que nós não caia em tentação. Por que nós temos que orar? Porque orando nós vamos estarmos firmes e não vamos cair em tentação. Não é depois que nós estivermos no meio da guerra. Nós temos que orar antes para nos livrarmos da guerra. Não é depois que está tudo acontecendo que daí nós vamos orar. Não, nós temos que orar antes. Antes de tudo acontecer. Tem pessoas, e claro que não, essas pessoas não estão no nosso meio, eu só estou citando exemplos, que quando está acontecendo um problema, né, vamos dizer financeiro, ele vai ao banco, ele vai em um agiota, ele vai na casa do pai, ele vai na casa do sogro, e depois no final ele fala, agora eu vou orar, só me resta orar. Está fazendo errado, tem que colocar primeiro a oração, esquece de pôr em primeiro o principal e deixa por último. Aleluia, glória a Deus. Eu li um livro chamado Heróis da Fé, e nesse livro a Bíblia fala sobre um homem, já não lembro mais o nome dele e nem da esposa, e esse pastor, ele era um pastor de uma grande congregação, e os seus líderes decidiram que ele ia sair da liderança dessa grande congregação e ele ia cuidar de uma congregação pequena no subúrbio daquela cidade. E ele chegou no subúrbio, ele fez o evangelismo. No primeiro dia do culto não teve ninguém, só estava ele e a esposa na igreja. No segundo dia, a mesma coisa. Mas a esposa, ali no livro diz, a esposa, uma mulher de oração, ela decidiu colocar aquilo em oração. No segundo dia, no terceiro dia, né, do culto, apareceram as pessoas, e aí foi aumentando, aí eles tiveram que mudar de templo, depois tiveram que mudar de templo de novo, daqui a pouco já tinha um templo muito maior na rua principal daquele bairro, porque Deus responde oração. Mas por que encheu aquele lugar? Porque aquela mulher decidiu orar. Decidiu. Aleluia. Glória a Deus. E depois tem os outros heróis da fé no livro, como Jonathan Edwards. Ele e a sua esposa diz que eles oravam e dedicavam oração e leitura da Bíblia 13 horas por dia. John Wesley, Carlos Wesley, eles dedicavam na oração. Aleluia. Nós temos que tomar exemplo desses homens. Tomar exemplo. Tem um pastor aqui em Curitiba, que eu gosto de ouvi-lo. Ele disse que quando ele aceitou a Jesus aos 15 anos de idade, ele decidiu orar 4 horas por dia. Levantava às 7 horas da manhã e saía daquele quarto de oração às 11 horas. Ele decidiu, meus irmãos. Um menino de 15 anos de idade decidiu orar. E hoje ele é um dos pastores mais conhecidos na nação brasileira. Por quê? Porque ele decidiu. Ele colocou como hábito. Ele falou, eu vou buscar a Deus em primeiro lugar. Aleluia. Glória a Deus. Então que nós, meus irmãos, possamos tomar posse dessa palavra de hoje e nos decidimos, como hábito, como escovar os dentes, como almoçar,
como tomar banho todos os dias. E fazer isso, orar todos os dias, nos colocarmos na presença de Deus. Você sabia que Deus anseia por esse momento? Deus fica esperando. Ele não nos obriga, mas Ele fica esperando você tirar um tempinho para conversar com Ele. Aleluia. Se coloca em pé. Aleluia. E para finalizar, meus irmãos, a Bíblia diz que depois que Moisés falava com Deus face a face, ele voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar ou como servo em algumas versões, não se afastava da tenda. Depois que Moisés orava, ele estava preparado para enfrentar todos os problemas daquela congregação. Então eu quero dizer para você, antes de você enfrentar o seu dia a dia, você tem que se fortalecer na presença do Todo-Poderoso. Moisés, ele se fortalecia na presença de Deus, face a face com Deus, para depois ele enfrentar, a decidir os problemas daquele povo, a decidir, a ter que intervir em algumas situações que não era fácil. Hoje nós temos aqui na nossa humilde congregação cerca de 70 pessoas, e eu tenho certeza que para o pastor já é pesado cuidar de 70 pessoas. Já imaginou você cuidar de milhões, 3 milhões de pessoas como Moisés cuidava? Então tinha que ter uma intimidade muito grande com Deus, tinha que buscar a presença de Deus diariamente. Aleluia. Mas a Bíblia diz também que Josué, filho de Num, quando Moisés saía da tenda e voltava à congregação, Josué continuava à porta daquela tenda. Sabe, meus irmãos, a história diz que quem era para continuar depois de Moisés era um cara chamado Coré, que estava sendo preparado para dar continuidade na direção e na liderança daquela nação. Mas quem herdou a promessa e quem foi escolhido por Deus foi Josué. Foi Josué. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele não saía da porta daquela tenda, ele continuava lá. Moisés saía, ia enfrentar os problemas, mas Josué não saía. Sabe o que eu quero dizer para você? Aleluia. Eu tenho certeza que você não quer ser igual aquelas pessoas que quando Moisés saía do meio da congregação e ia até a tenda, eles ficavam somente olhando Moisés sair, aplaudindo Moisés pelo o grande sacrifício que Moisés estava fazendo. Mas vocês têm certeza, eu tenho certeza no meu coração que vocês querem ser um Josué. Eu quero ser um Josué. Aleluia. Esse é o momento. Esse é o momento de você tomar uma posição na tua história. Você quer vencer? Você quer mudar o destino da tua história? Um homem chamado Watchman Nee, ele diz no seu livro de oração que a oração é o momento que a terra governa os céus. Aleluia. E é nesse momento agora, a gente vai estar orando. É nesse momento que você vai colocar todos os seus problemas na presença de Deus. Temos problemas? Claro que temos problemas. E eu vou dizer algo para vocês, os problemas não vão acabar. Eles só vão terminar, meus irmãos, quando nós estivermos na presença de Deus. Então nós temos que passar o resto da nossa vida nessa terra orando, não é verdade? Então se coloca, começa a orar.
pastor vai estar colocando louvor e ele vai colocar bem alto, para ninguém ouvir a tua oração. Mas seja como Elias, ore fervorosamente. Porque oração é um diálogo, meus irmãos. Oração não é você pensar. Oração é você falar. E como Deus falava com Moisés face a face, então significa que Moisés não ficava pensando, Moisés falava com Deus. É esse momento que você tem que fazer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, Senhor, é para sempre. E o Senhor tem olhado para nós, e o Senhor ainda, Senhor, tem misericórdia de nós. Pai, eu quero te dizer, Pai, e te pedir, Senhor, que a tua misericórdia não acabe, porque nós somos falhos mesmo, Senhor, nós somos falhos. Senhor, nós temos nos esquecido, Senhor, de colocar como hábito na nossa vida, Senhor, isso que é uma grande guerra, que nós estejamos nos preparando em oração para o nosso dia a dia. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que isso venha fazer parte da nossa história, fazer parte, Senhor, do nosso viver, Senhor, esse hábito de estar na tua presença todos os momentos. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, nos mostre, nos incentive, nos carregue no colo se preciso for, mas nos leve, Senhor, a um lugar de intimidade, a um lugar, Senhor, somente nosso, um lugar somente entre eu e o Senhor, Senhor, onde ali, Senhor, nós teremos, Senhor, o nosso momento a sós. Pai, o inimigo tem se levantado, Pai, com grande fúria, tem se levantado contra nossas vidas, e não é somente eu, Senhor, que estou passando por essas grandes tribulações, mas eu tenho certeza que os nossos irmãos estão passando também. E eu quero te pedir, Senhor, tire, Pai, a mão suja de Satanás da vida dos teus filhos. Tire, Pai, como o Senhor tirou, Senhor, da vida de Jó naqueles dias. Diga um basta, meu Senhor, diga um basta ao inimigo, mas dê a vitória a eles. Tem pessoas aqui, Pai, que estão passando tribulação na família. Tem pessoas aqui, Pai, que estão passando tribulação porque não está conseguindo um trabalho. Tem pessoas aqui que estão passando tribulação com os filhos. Eu quero te pedir nessa noite, meu Senhor, diga um basta ao inimigo, Pai, e faça com que ele tire as suas mãos sujas da vida dos teus filhos. Pai, dá vitória, abrindo portas, Senhor, desatando os laços malignos, Senhor, e dando, Senhor, o que teus filhos estão buscando. Eles estão colocando na tua presença nesse momento. Eu clamo, Senhor, pela tua misericórdia e peço, Senhor, venha nesse momento, Senhor, e dê a grande vitória aos teus filhos. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia. E quem orou com fé, aplauda ao Senhor Jesus, mas aplauda a Ele. Do meu coração, eu te e tuas bênçãos não ter. Diga, tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. Aleluia. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Quando nós oramos, nós nos aproximamos do Senhor. Se a gente andar na rua com alguém, ou que seja um parente, ou que seja um amigo, que seja um colega, a gente não anda na rua sem olhar para a pessoa, sem falar com a pessoa, né? O tempo todo a gente está conversando. Não existe isso, não tem como você andar com alguém sem que você converse. E quando você conversa, você descobre coisas também. Sabe, queridos, o interessante de orar é que quando você ora,
você se relaciona com Deus de uma forma tão profunda, que você descobre o que Deus gosta e o que Deus não gosta em você. Deus, Ele começa a te mostrar aquilo que é bom, aquilo que não é. Ele começa a apontar os problemas, porque Ele é amigo, é ou não é? E a gente entende que o verdadeiro amigo é aquele, não só aquele que nos abraça e que está com a gente o tempo todo e que se alegra nas nossas alegrias e nas nossas tristezas, mas é aquele também que aponta os nossos erros. E o Senhor faz isso. Quanto mais nós oramos, mais nós nos relacionamos com o Rei da Glória. E sem oração não tem como vencer, queridos. Não tem. Aleluia, Jesus. No santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem sabe canta mais uma vez. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Obrigado, Senhor, pela sua presença nas nossas vidas, Deus. Nós te louvamos, te exaltamos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Glória a Deus.